Noite. Hoje a gente vai trazer aqui para bater um papo conosco na nossa live pessoal do Coletivo Para Todos, né? Esse coletivo é representado por essa galera aqui no estado do Rio Grande do Norte, por Pedro e por Will, e daqui a pouco eles irão se apresentar e falar um pouquinho desse trabalho, né? E dar um pouquinho do diagnóstico dessa juventude que milita, da juventude LGBTQ aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a partir daí dessa visão que eles têm e do seu prognóstico em relação a essas ações estratégicas que o coletivo está tendo aqui no Estado, né? A gente vai entender um pouquinho como é que esse trabalho importante dessa juventude levanta essa bandeira, né? Eu queria começar pedindo para que os meninos se apresentassem, para que vocês saibam um pouco deles, como foi que aconteceu assim deles se identificarem de repente nesse coletivo, como foi conhecer o coletivo e a partir de quando eles começaram a atuar aí nesse movimento, nessa militância do Para Todos. E aí, galera? Pedrinho. Pedrinho? Falar primeiro? Sim. Eu me chamo Pedro, tenho 21 anos, né? Sou coordenador de comunicação do Coletivo Para Todos RN. Sou bissexual, sou estudante e também trabalhador. Eu queria falar um pouco, né, como tu introduziu aí, sobre o coletivo, né, como é que ele surgiu, quais são as principais bandeiras que ele levanta hoje, como é que eu conheci também essa militância, essa galera que se organiza em todo o estado. O Coletivo Para Todos RN ele começou a se organizar de maneira assim, mais sistemática, né, a partir de 2016, quando a gente começou a ocupar escolas, universidades e institutos federais contra a PEC do fim do mundo, né, de Temer, estabeleceu aí um teto de gastos na saúde, na educação, assistência social. E no meio de toda essa movimentação surge ali na UFRN, na UFESA, na UERN, no IFRN, nas escolas também estaduais, uma galera disposta a se organizar de maneira estadualizada, interiorizada e disposta a lutar aí pelos nossos direitos, pela universidade e pela escola pública, gratuita e de qualidade. E aí quando foi que eu conheci, né, esse pessoal que hoje constrói essa militância maravilhosa que eu adoro fazer parte e coordenar, né, através da comunicação. Em 2018 eu entrei para a UFRN, né, faço ciências sociais atualmente, tenho aí planos de ingressar no campo de públicas no próximo ano, no IFRN, fazer o Enem novamente. E aí, essa galera eu conheci em 2018 através de uma amiga minha que se organizava com eles, que tinha bolsa de apoio técnico comigo na UFRN. A gente, inclusive, fazia parte, né, de um núcleo chamado Núcleo Tiresias, que debate sexualidade e gênero dentro da universidade. Então, é um núcleo muitíssimo importante, referência, e que me ajudou muito também na minha formação política. A gente se conheceu lá, tinha bolsa, né, éramos bolsistas na época, e através de toda a movimentação que aconteceu, principalmente com a proximidade das eleições daquele ano, né, que foram bem movimentadas, eu comecei a participar das atividades com esse pessoal, né, a fazer parte de toda a movimentação, para além também da universidade, que essa galera encampa, né, que a gente tem como principal bandeira, de não construir apenas na escola, na universidade, mas também nos bairros, junto à população. E quanto mais eu me aproximava, mais eu ficava interessado, né, em realmente me organizar politicamente. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho disso, né, como é importante que o jovem ele se organize. E aí eu vou adentrar um pouquinho mais, que para mim significa a diferença entre você ser organizado politicamente, né, o que é que isso influencia. Mas basicamente foi isso, desde 2019, especificamente, que foi quando eu comecei a vestir realmente a camiseta e levantar a bandeira da Para Todos, que eu estou me organizando com essa galera e que estou aí hoje coordenando essa comunicação maravilhosa com diversos municípios do nosso estado. Eu achei interessante quando você falou que foi exatamente nessas rodas de conversas que começaram que você começou a participar dentro da faculdade, que você, a partir daí, te ajudou muito nessa formação política que você tem hoje, né? E é isso aí, galera. Olha só, eu acredito que
é difícil vocês sustentarem esse coletivo, né? Principalmente agora nessa conjuntura que a gente se encontra no país, né? Principalmente em um país onde encara essa coisa toda de militância como extremismo, como politicagem de esquerda, como se fosse uma coisa desnecessária e fosse uma afronta realmente à ordem pública e ao conservadorismo vigente no nosso país. Então, as pessoas elas não encaram bem quando a gente se coloca, a gente se apresenta como militante e, enfim, essa é a visão do que o brasileiro, na sua grande parte, tem hoje com relação aos grupos de militância, esses grupos organizados na sociedade. Eu queria que vocês falassem, comentassem um pouquinho aí para a gente, o que é que para vocês ser militante e qual a importância isso tem, que importância tem esse coletivo, a necessidade de estar organizado em grupos, todos juntos com o mesmo objetivo, que importância tem isso hoje na vida dos estudantes em especial, porque a gente está falando aqui sobre militância, sobre juventude LGBTQ, também essa juventude que estão entre as escolas e fora delas, seriam esses grupos diversos que a gente tem hoje na sociedade. O que é importante estar dentro de um grupo como esse, se fazer militância, na opinião de vocês? E eu vejo isso muito assim de uma maneira prática, para além do discurso e para além do embate político que eu acho extremamente saudável que tem que haver numa democracia. Eu acho que tem muito de a gente conversar também com relação às condições materiais das pessoas que hoje militam no Brasil, né? O RN, aqui em Natal. Que condições essas pessoas têm de estar em atos, de estar nas escolas, participando de rodas de conversa, de estar nas universidades, né? Que já é uma grande dificuldade na grande maioria da população, inclusive a população pobre, né? De chegar até esse espaço elitizado, apesar de todo o avanço que a gente teve, né, com políticas inclusivas, de buscar colocar negros, de buscar colocar mulher LGBT e pobre dentro da universidade, ainda se percebe que esse é um espaço muito elitizado, né? E que não é todo mundo que chega até lá, e que muito hoje da juventude, né, esse recorte que a gente está tratando aqui especificamente, muito da juventude hoje também é classe trabalhadora. Então, são pessoas que se dividem entre estudar e trabalhar, e muitas vezes não tem tempo de estar debatendo política, porque eu não levo nem como vontade, eu não costumo para isso, assim, eu acho que se todo mundo tivesse tempo, sabe? Se todo mundo tivesse condições e tivesse mesmo um sustento digno, as pessoas fariam política, as pessoas discutiriam política, porque quando você tem o privilégio de estar nesses espaços, você vê que é muito interessante você estar atuando. É muito interessante você ver as suas pautas serem reivindicadas, quando você mesmo as reivindica. Você não espera que outras pessoas vão lá e façam. Com relação à demonização mesmo da política, né? A política aí tem sido traçada desde o golpe, ou até antes, quem sabe, né? Todo esse negativismo com relação à esquerda, à organização partidária. Eu acho que isso são coisas que são mais resultado do que meios, assim. Eu acho que são resultados de anos, assim, de uma política que fracassou na sua representatividade, entendeu? Que eu não falo de partido específico, eu falo da política em geral, da organização de você estar debatendo a sociedade, de você estar se enxergando nos espaços, né? A gente teve aí grandes avanços, a gente teve uma mulher presidenta, a gente teve negro finalmente em espaço de poder, LGBT, mulher, mas a gente ainda tem muita lacuna, né? E grande parte da política hoje ela continua conservadora, ela continua sem abranger grande parte da população. Então, quando eu enxergo, digamos assim, eu enquanto população enxergo para uma Câmara Municipal, eu vejo uma Assembleia Legislativa, eu vejo a própria Brasília como uma realidade tão distante de pessoas que eu não vejo e não enxergo representado, porque eu vou me interessar por aquilo, entendeu? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha vida. E aí eu acho que é muito disso, assim, a dificuldade hoje que a gente tem de inserir as pessoas na política, principalmente a juventude, é porque ela não se enxerga nesses espaços. Ela não acha interessante porque é um discurso que é fortalecido pela própria prática.
A política é uma velha política representada por pessoas velhas que não defendem o interesse nosso. Acho que é bem por aí mesmo. É verdade. Pegando um gancho aí no seu comentário, a gente viu que nesses últimos anos, de 2016 para cá, com a queda da Dilma, né, com a retirada do PT do cenário político, do poder, né, político, porque do cenário político ele sempre esteve e permanece. Eu acredito que está retomando suas forças nesse momento de crise do país que a gente se encontra, né? A gente, quando eles pensavam que iriam derrotar o Partido dos Trabalhadores e fazê-lo com que ele se dizimasse, se de repente desaparecesse do cenário político, mas o que vem acontecendo, que eu percebo, é uma espécie de contrário do que eles pretendiam fazer, né? Eu acredito que a esquerda ela está tendo a oportunidade nesse momento de voltar com mais força, logicamente que se bem articulada, né? É porque a gente, de fato, você fez esse comentário aí, a gente enxerga uma aversão de uma parcela dessa juventude ao tema política. Uma coisa que a gente tem que fazer é tentar formar a cabeça dessa juventude, que eu acredito que é um dos trabalhos, um dos propósitos que o Para Todos ele vem atuando com vontade, com garra nisso, é tentar convencer e trazer a juventude para realmente para espaços como esse, espaços de se discutir política, de falar sobre a realidade, de lutar por direitos, enfim. Eu acredito que esse é o caminho mesmo. Mas como é que vocês conseguem enxergar tudo isso? Esse discurso de isenção de uma parcela da juventude por não querer atuar dentro da política, como é que é? Então, é muita coisa, né? Enquanto eu falava aqui, eu pensei... Eu falei muito, eu acredito que vocês perderam o fio da meada, não foi? Vocês ainda conseguem... Não, ainda tá... Ainda tá? Tá aqui o fio. Tá, vamos lá. Começando com relação à atuação da esquerda, né, do PT, que você falou de início, né, e tal, que a gente está vivendo um momento de crise, onde a gente vê ressurgir, né, uma certa atuação, e mesmo, eu diria que ganho da narrativa, né, porque, enfim, a gente está mostrando muito da realidade, muita gente que acreditou no 17, que votou Bolsonaro, e que pensou toda aquela política de austeridade como solução, né, tá vendo que nesse momento em que a gente mais está no Estado fortalecido aqui, que pensa pelo povo, né, nesse momento que essa política dele, neoliberal, não funciona. Mas, para além disso, eu acho que mais do que se mostrar novamente como alternativa, o PT e a própria esquerda como um todo tem que voltar a ser mais povo, entendeu? Tem que se reinventar. Porque a gente não pode pensar que a organização política que a gente fazia nos anos 70, 80, 90, antes mesmo de eu nascer, por mais que tenha sido importante e tenha trazido importantes conquistas para a sociedade, ela não é mais suficiente, porque ela não ganhou em 2018, porque a realidade é totalmente diferente da sociedade que a gente vive hoje. São outros desafios, mais aprofundados, inclusive, né? E que, claro, a gente tem que olhar para o passado, aprender com o que a gente acertou, com o que a gente errou, mas pensar uma nova maneira de fazer política para um novo tipo de sociedade. Isso inclui a juventude. A juventude, nesse caso, é saída, né? Porque se a juventude hoje está desacreditada da política, a gente tem que buscar enxergar por quê. Isso não é culpa da juventude, eu acho que é muito culpa da nossa maneira de fazer política, entendeu? Da nossa, no caso, não da minha especificamente, do Will, da sua, né? Mas da estrutura mesmo social que a gente organiza hoje. E aí, a gente, inclusive, do Coletivo Para Todos, a gente sempre brinca assim que a gente é muito de encaminhar, assim, a gente não fica só na reflexão, e para cada coisa problemática que a gente levanta, a gente já quer pensar uma solução, uma alternativa, e fazer as coisas se movimentarem mesmo. E aí, quando eu estou refletindo sobre isso, eu também estou pensando em uma maneira da gente estar aproximando novamente a juventude. Aí eu acho que a palavra para isso é diálogo, sabe? E não é um diálogo, inclusive, né? Eu acho que é importante delimitar, que é esse diálogo de retomada de contato com o povo e com a juventude. Não é um diálogo onde eu chego e digo o que é certo e o que deve ser feito, mas que eu me sento para escutar principalmente, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente da esquerda falha muito, a gente não escuta, a gente fala muito, os discursos são muito bonitos, são muito preparados, são lotados de teoria,
entendeu? Mas a gente não escuta o povo e às vezes esquece que ele também tem atuação política e que ele também tem opinião. Por mais que ele diga que ele não gosta de política, ele não quer participar, mas esse próprio posicionamento é uma questão política, entendeu? E aí como é que a gente faz para dialogar com esse povo e fazer com que ele participe de maneira ativa, não só dizer que não vai fazer, mas fazer alguma coisa para mudar a realidade que ele não concorda. Ninguém está satisfeito com o que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu acredito. E como é que essa juventude ela vai estar, digamos assim, participando novamente? A gente vai sentar com eles e, digamos assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente senta numa roda de rap, ou a gente senta, sei lá, num rolezinho qualquer, a gente não vai chegar e dizer, ó, a cultura é desse jeito, a atuação da juventude deve ser desse jeito, porque é desse jeito que eu aprendi a fazer, porque é desse jeito que Marx ensinou, porque é desse jeito que está na teoria. Não. Vai sentar e saber como é que vocês se organizam hoje. E como é que eu posso contribuir para que isso seja ainda mais intensificado. Como é que eu posso ajudar? Sabe, eu acho que o que não falta é ideia, quando você se abre dessa maneira, para escutar o outro. Acho que esse é o pilar assim, principal do que eu falo de diálogo. É primeiro uma escuta, mas uma escuta ativa. Não é só entrar aqui e sair aqui. Até escutar pensando que aquilo que está sendo falado é tão importante quanto o que eu tinha para falar. E talvez eu mude até de ideia, né, no efeito escutado, né? A gente pensa que a gente conhece as realidades que a gente estuda na universidade, que a gente estuda na escola, mas lembramos que aquilo ali é só a prática. A realidade, às vezes, é totalmente diferente. E quem é que sabe como é essa prática? Como é essa realidade? É quem vive ela, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que eu vivo todas as realidades da classe trabalhadora, da juventude, porque eu não vivo. Não vivo. Eu tenho a minha realidade inserida no meu espaço, onde eu nasci, onde eu vivo hoje, com as condições sociais, com a cor da pele, com a sexualidade que eu vivencio, mas não é todo mundo que vivencia isso. E é preciso abrir um pouco para ouvir essas outras realidades também. Acho que a partir disso que a gente consegue reaproximar as pessoas e refazer um contato que a gente nunca deveria ter perdido, mesmo se tornando governo. E aí, Will? Eu acho muito disso que ele me falou. Não sei se vocês estão ouvindo bem, mas Acho que está chiando muito. Tá tendo interferência, né? Tá dando uma certa interferência. Acho que é porque você tá com o Skype ligado, tanto no computador como no celular. Ei, eu acredito que também seja isso. Você tem que Eu deixar não tô só dizendo. Tá ouvindo agora? Você tá sem imagem. Fala de novo. Pronto, agora estão ouvindo. Ele desapareceu, acho que ele desconectou. Vou adicionar ele de novo aqui. Estão me ouvindo, gente? E aí, você está lembrando da pergunta? Não, me refresque, por favor. Deixa-me ver aqui, deixa eu recapitular. Pedro, me ajuda aí, por favor. Nós estávamos falando sobre como é que a gente enxerga, como vocês enxergam aí esse desinteresse da juventude na política atual, né, diante de toda essa situação que vem acontecendo de um tempo para cá e as pessoas elas foram perdendo fé na política, principalmente a juventude, porque quando você tenta se aproximar, vocês aí que são jovens e atuam dentro do coletivo, mas quando a gente provoca alguma discussão dentro das escolas e nas universidades, existe sempre aquela galera que se esquiva, não tem interesse pelo tema, não gosta de debater, então, de certa forma, elas não querem. Como é que você vê esse desinteresse dessa juventude? Onde é que você acha que veio? Por que as pessoas elas se desinteressam tanto por política? No caso, a juventude, né? Pode falar. Pronto, é isso aí. Bom,
eu vejo de forma muito natural, sabe? A política nos últimos anos ela não tem sido muito chamativa de fato, ela não tem sido muito convidativa. E fora que os métodos como a política se aplica não são métodos muito chamativos para a juventude, né? Como o Pedrinho falou, agora eu lembrei do que ele tinha falado, como o Pedrinho falou, os métodos que foram utilizados na década de 70, de 60, antes da gente nascer, eles não necessariamente e quase nunca se aplicam aos tempos atuais, né? Inclusive, eu estava até debatendo com um professor sobre um determinado sindicato, e esse professor, que é membro desse sindicato, me falou que não estava vendo muito avanço do sindicato, porque o sindicato acreditava que os métodos que eles usaram há 30 anos atrás ainda são válidos para hoje. Então, são métodos antigos que tornaram a política ela um pouco antiquada e não tem se tornado a política chamativa para a juventude. Então, eu enxergo a ausência da juventude na política atual como algo muito natural, porque isso é culpa de nada mais, nada menos que da própria política, né? Uhum. Olha só, quando a gente começou a conversa, eu observei que o Pedro, ele, quando começou, ele falou que era bissexual. Então, a gente pode entender que essa forma de empoderamento, né, da sua condição, da sua identidade, ela reflete muito na questão do posicionamento político que essa pessoa tem frente à sociedade, né? Porque se assumir, se enxergar de uma maneira e se empoderar desses termos que nós utilizamos hoje para dentro dessas categorias que a gente tem, né? Isso é um ato político, né? Porque a partir do momento quando você se coloca na sociedade frente a ela, como você é de fato, né, de cara limpa, aí você está exigindo também do próprio poder do Estado políticas voltadas para essas categorias que são marginalizadas, né? A gente percebe que, principalmente vocês que atuam nesse campo da militância LGBTQ+, vocês entendem que a importância desse gesto de se assumir, né, para as pessoas, de carregar essa marca de forma a se ter orgulho, né? Coisa que vem acontecendo de uma forma mais natural de um tempo para cá. Eu ontem conversava com o Pedro e nós falávamos sobre esse tema, e eu falava que a juventude, de década para década, hoje a gente percebe que as coisas elas se modificam com mais velocidade, até pela evolução, essa revolução tecnológica, né, de um tempo para cá, desde o boom da tecnologia, da informática, ela vem acontecendo de forma, às vezes, até que assustadora, essas transformações sociais. E o comportamento social também ela vem mudando de forma a que muitas cabeças elas não acompanham esse ritmo de mudança, né? De modo que há 2 décadas, 3 décadas, as pessoas elas não tinham essa liberdade de se assumirem, né? Claro que existiam aquelas pessoas que militavam, né? Porque a militância gay, ela já nasce desde a década de 70, né? Com aqueles movimentos lá nos Estados Unidos, que a partir dali deu início a essa militância LGBTQ. Mas hoje em dia as pessoas elas se sentem mais à vontade, principalmente a juventude, dentro das escolas, né? Mas, infelizmente, na sociedade a gente vê muitas pessoas entendem e enxergam esses movimentos, né, como de uma forma que não passa de uma promiscuidade, de subversão, de rebeldia, né? Infelizmente, tem muitas dessas pessoas que enxergam esses tipos de movimentos LGBTQs dentro das escolas dessa forma, né? Em 2018, eu tenho desenvolvido projetos voltados para essa temática, né, de violência de gênero e de respeito à diversidade dentro da escola pública. Inclusive, eu trabalhei um projeto que ele ganhou, foi até premiado, tanto a nível do estado, mas também a gente foi convidado a levar o projeto para fora do país. Eu atuei com ele na Argentina e percebi uma grande diferença entre
a aceitação da juventude brasileira com o tema, né, que se coloca mais confortável para se falar sobre homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, se colocam bem mais à vontade do que os jovens da Argentina, por exemplo. Eu acredito que aqui no Brasil, a gente está mais à frente dessas outras sociedades aqui latino-americanas nesse sentido de estar buscando com garra esses espaços. Mas como é que vocês veem aí, dentro desse campo de atuação que você já tem uma certa experiência, né? Vocês são militantes, é por isso que eu pergunto diretamente a vocês, porque vocês militam nesse campo, vocês lutam por políticas especificamente para esse público. Como é que vocês conseguem justificar essa visão deturpada que a sociedade hoje tem do movimento LGBTQ, né? Porque a gente vê muitas pessoas que são contrárias ao movimento, principalmente em épocas onde o movimento ele ganha uma visibilidade grande, né? Na época da parada gay de São Paulo, que o movimento ele ganha uma visibilidade nacional por meio da imprensa, e em outros momentos também. A gente sempre vê postagens em redes sociais e comentários que não são tão legais. Por que vocês acham que as pessoas elas criaram essa visão deturpada do movimento LGBTQ? Quem vai falar? Peraí, deixa eu ligar minha câmera. Sim. Eu acho assim, se trata basicamente de ignorância mesmo, sabe? Tanto que se eu acredito que se perguntar para uma pessoa que se coloca contra o movimento, qual é a luta desse movimento, essa pessoa não sabe lhe responder, né? Então, vem de toda uma cultura de demonização do movimento LGBT, e a igreja tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, toda uma cultura de demonização, exatamente. Você tocou aí, quando você fala da igreja, a gente percebe que também isso está muito relacionado com a religiosidade do país, né? Porque, logicamente, que a nossa cultura massiva, ela é majoritariamente uma cultura religiosa, né? A gente vive submergido em uma cultura religiosa. Isso tem uma certa influência na vida das pessoas, né? Pode continuar. Com certeza. É justamente isso que eu ia falar agora. E fora que o Brasil ele é um país onde a grande maioria dele é cristã, né? Católica ou evangélica, mas enfim. A grande maioria da sua população é cristã. É uma religião que demonizou durante séculos e até hoje demoniza a população LGBT, a comunidade LGBT. Então, quando a gente olha para o porquê de que a população ainda demoniza tanto o movimento LGBT, a gente tem que olhar de onde vem tudo isso, né? Do porquê saiu essa demonização, de onde saiu essa demonização e de como ela se constitui no Brasil. Acho que é isso. E Pedro, você quer colocar alguma coisa? Quero. Então, eu acho que assim, tu deu a resposta no começo de tua fala sobre essa questão de por que o movimento LGBT, e aí eu especifico porque a fala mais próximo. LGBT. Tá ok, tá ouvindo agora? Tá. Pronto. Então, eu acho que tu deu a resposta um pouco quando tu começou a falar, assim, sobre a questão de por que o movimento LGBT, e aí eu especifico porque a população LGBT em si, ela é tão marginalizada, perseguida, morta, né? E sofre tanto preconceito ainda hoje no Brasil. E aí o que acontece? Eu acho que, assim, há um medo muito grande. Isso, não sei, pode ser algo biológico, mas pode ser também algo cultural. É uma construção, no fim eu acredito que seja uma construção mesmo, de medo em tudo que é novo e medo principalmente da transformação. Então, nos últimos anos a gente observou, como tu falou, uma visibilidade cada vez maior para a população LGBT, suas causas e os seus direitos. Sim. E a partir disso há, claro, um revanchismo, há um contra-ataque, né? E aí as pessoas, elas parecem ter se tornado mais intolerantes, os números de LGBTfobia, né, e de morte causadas por LGBTfobia só aumentam, e a gente fica, nossa, mas como assim? Se de um lado a gente avança, digamos, na justiça, a gente consegue casar, a gente consegue adotar, a gente consegue doar sangue,
E do outro lado, a gente tem toda esses números enormes, assim, gigantescos e assustadores com relação a mortes dos nossos, né? E aí eu acho que algo que o Will falou também com relação à religião, eu acho que é um pouco mais profundo, porque primeiro que a gente tem que definir, né? É importante a gente definir qual é a religião e qual é o tipo de se fazer religião, né? Porque a gente também não deve generalizar que todo mundo que é religioso no Brasil ou que é cristão é preconceituoso, isso não é verdade, né? E para além disso, inclusive essa semana passada, a gente fez uma live lá na página do Para Todos RN, com uma pastora inclusiva que é lésbica, né, e que trouxe um pouco do que essa transformação para dentro da igreja, né, que é algo que há alguns anos eu acho que seria impensável, né, a gente tem uma igreja inclusiva que aceita pessoas LGBTs assumidas e que também as considera filhos, né, de Deus. E aí eu acho que assim, o que acontece, a gente tem um medo generalizado de tudo que é novo, e com relação a sexualidade e a gênero, que são pontos assim muito polêmicos, né, na sociedade, aí a gente vê isso se multiplicar, assim. Então as pessoas não conseguem compreender diversas realidades, as pessoas não conseguem compreender diversas vivências, e a resposta que elas dão a isso é ou o afastamento dessas pessoas, ou a marginalização delas, ou a culpabilização por diversas coisas, como a própria questão das ISTs, né? E aí tem muita... Isso a gente está fazendo aqui um apanhado muito básico, né? Muito por cima, porque isso é muito mais complexo. E eu acho que, claro, a gente debate aqui algumas coisas, mas não dá para... São estudos e estudos que já existem, né? Que as pessoas nas universidades, nas escolas já fazem, com relação a toda essa questão da LGBTfobia no Brasil, né? Que é estrutural. Então, assim, uma coisa que eu queria trazer, né? Às vezes a gente acredita que a luta por direitos, a luta pela... digamos assim, a luta na justiça pelo direito de ser, de existir, de amar, ela é suficiente, né? E é importante dizer que ela não é, entendeu? Ela é importante, a gente deve fazer, é nossa obrigação enquanto ser humano para se manter vivo e amando, mas a mudança com relação às questões de gênero e sexualidade no Brasil, elas precisam ser estruturais. E como é que a gente alcança essa estrutura que é, como o Will falou, a cultura no Brasil, a cultura LGBT-fóbica que está criada aí há séculos no Brasil? Através da educação, através da arte, através da cultura mesmo do fazer novo, entendeu? E aí dessa forma a gente consegue alcançar as pessoas mais do que simplesmente dizer que elas são cruéis ou são ruins por serem LGBT-fóbicas, mas para mostrar a elas que a gente também é pessoa, que a gente também tem o direito de existir, que a gente também tem o direito à dignidade, da mesma forma que todas as pessoas têm, e como já está resguardado na Constituição. Então, se fosse só uma questão de lei, a gente já estaria avançado com relação a isso, porque está garantido lá, entendeu? E foi preciso, inclusive, a gente ter uma determinação no STF, que teve que ser enviada pelo Ministério da Saúde para a gente ter, por exemplo, a doação de sangue LGBT nos hemonortos. E por que isso? Se a própria ciência já desmentiu há anos que o sangue LGBT, ele tem, o sangue homossexual especificamente, ele tem mais chances de estar infectado com algum IST, né? Isso não se comprova, né, há muito tempo, porque mesmo assim foi preciso estabelecer uma lei para que a própria questão do Ministério da Saúde e os hospitais eles conseguissem aceitar, né? Porque é uma coisa que está intrínseca a opiniões, à cultura, ao linguajar mesmo, né? Eu acho que é um pouco disso, depois a gente continua. Quando você falou aí sobre a questão da homofobia ser estrutural, de fato a gente que trabalha com educação, e principalmente eu que trabalho sobre essa linha assim de tentar formar as cabeças a partir dessa etapa da vida, né, que está se construindo uma identidade, né, que é a adolescência, né, eu trabalho diretamente com isso, e o meu foco é formar cidadãos a partir dessa implementação de uma nova cultura, de uma nova civilidade, né? Eu estava vendo que a última vez que eu li sobre esse tema, sobre a homofobia no Brasil, foi no Dia Internacional do Combate à Homofobia e à Transfobia, que foi celebrado no dia 17. Então, ali claro que eu travei
algumas discussões, né, em rede social com os meus alunos sobre o tema, e por isso que eu acredito, como você bem falou aí, que a educação é uma chave central para essa mudança de comportamento, essa diminuição da violência contra os LGBTQs, né? É lógico que por meio da educação, como já dizia o Paulo Freire, a gente nunca vai mudar o mundo pela educação. O objetivo é mudar as pessoas. É isso que ele acredita e que ele fala lá em uma dos seus parágrafos, das suas citações. Ele diz: a educação ele não vai mudar o mundo, a educação ela vai mudar as pessoas. E são essas pessoas que irão mudar o mundo, porque o que o mundo precisa hoje, o que o Brasil precisa, são de pessoas realmente preparadas e que com uma consciência transformada e renovada pelo saber, né, pela inteligência, né, à luz da inteligência. São essas pessoas que irão transformar esse mundo que a gente espera, um mundo livre da homofobia, livre da violência, né? E eu acredito que vocês fazem, né, por meio desse movimento do coletivo Para Todos, eu acredito que um dos trabalhos que vocês vêm fazendo com frequência são essas discussões, essas rodas de conversas nas universidades, nas escolas secundaristas, onde vocês estão atuando, né? Porque o Movimento Para Todos, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo aí, é um movimento muito abrangente, que ele está em todos os segmentos da educação, né? Desde a escola secundária até a universidade, está atuando a todo momento em todos os campos aí da sociedade, e que isso é muito importante. E para vocês, assim, eu queria saber se vocês acham que essa mudança de opinião a partir dessas rodas de conversa, desses diálogos que são abertos dentro das escolas, porque é lógico que a gente enfrenta muita resistência por parte da ala conservadora, né? Se na igreja existe uma ala conservadora, nas escolas, na educação, existe também uma ala conservadora, né? Porque a gente não pode imaginar uma educação homogênea com simplesmente uma forma de pensamento. É lógico que dentro da escola existem suas alas conservadoras e aquelas alas mais progressistas, né? E a gente encontra também resistência dessas alas conservadoras, essas pessoas que tentam frear alguns avanços sociais, principalmente na escola, quando nós tentamos levar esse tipo de discussão para dentro da escola, né? Mas vocês acham, vocês enquanto jovens, eu quero saber agora de vocês como jovens, não como militantes, mas como jovens que levam, que carregam essa identidade LGBTQ. Vocês acham que esse diálogo é importante para se diminuir, por exemplo, o bullying dentro das escolas? Né? Porque a gente vê muito bullying dentro das escolas, né? E por isso que a gente tenta levar esse tipo de diálogo para as rodas entre os estudantes. Vocês acham que isso é importante para diminuir a violência dentro da escola com relação a gêneros? Quem pode responder? Eu posso falar pelas escolas secundaristas, né, que eu atuo. Bom, é de suma importância, né, que essa discussão aconteça dentro das escolas que aconteça para além do combate ao bullying, mas sim para a formação de novas pessoas que vão dar continuidade a essas discussões. Se não tivessem pessoas que discutiram isso dentro da escola que eu estudava antes de mim, eu com certeza não estaria aqui discutindo isso, porque não haveriam pessoas que tivessem me instruído a fazer isso, tivessem me incentivado a continuar essa discussão. E sim, é algo que combate ao bullying de forma, eu acho que da melhor maneira possível, esse tipo de discussão dentro das escolas, porque os alunos começam a entender para além da teoria do que é isso, começam a ver na prática que isso acontece dentro daquela escola e começam a ter o instinto de combater aquilo ali. Então, essas discussões dentro das escolas não só são necessárias, como elas precisam acontecer dentro de todas as escolas, independente de elas serem da rede pública ou da rede privada, porque
às vezes não, na grande maioria das vezes, acontece dessas discussões serem tocadas pelo movimento dentro da rede pública, e esquecerem que existe uma rede privada que também precisa desse tipo de debate lá dentro. Will, olha só, pegando gancho ainda nessa pergunta e na sua colocação, enquanto estudante secundarista, eu acredito que houve um determinado momento. Você tem quantos anos? 17. 17. Então, eu acredito que em um determinado momento, quando você decidiu se engajar com mais afinco a militância, você parou e pensou, não, as pessoas elas têm que escutar, as pessoas têm que discutir esse tema, porque isso é importante. Até porque você se via, eu acredito que de certa forma um pouco prejudicado com essa cultura toda, né, dentro das escolas de preconceito. Então, houve algum momento marcante na sua vida que o fez, que a partir dali você tivesse mais motivação para se empenhar nessa militância? Teve algum episódio em particular? Houve. Nossa, você me lembrou muito disso. Foi assim, uma coisa inclusive bem particular entre um aluno da escola em que eu estudava. Na época eu estava dando início ao processo de criação de um grêmio estudantil na minha escola. E o aluno viu na tabela de cadeiras que o Grêmio ia ter, viu a cadeira LGBT, ele chegou para mim, me chamou na sala onde a gente trabalhava e começou a chorar. E eu perguntei o porquê que ele estava chorando e ele me explicou que ele já era do 3º ano do ensino médio, na época eu era do 7º ou 8º, e tinha muito orgulho da escola dele estar dando início a um Grêmio em que já iniciava um processo tão grande de representatividade para a comunidade LGBT, que era algo Olha aí, coisa linda, cara. Escola, que era algo que ele nunca tinha visto dentro da escola e que estava se sentindo muito representado naquele momento, porque de todos os anos que ele estudava, ele tinha sofrido muito com a LGBTfobia. E ele acreditava que com uma cadeira LGBT isso seria combatido. E foi aí que eu parei e pensei, não, preciso focar nisso, porque se eu não fizer, provavelmente outras pessoas não farão, e existe gente que precisa da nossa militância. Então, a partir daí, eu decidi que iria tocar a militância dentro do movimento estudantil, focando na comunidade LGBT também. É verdade. Quer fazer algum comentário, Pedro? Eu não escutei. Hoje essa contribuição maravilhosa de Will, fica até difícil fazer algum comentário, mas eu queria só colocar que quando essas discussões elas ocorrem nas escolas desde muito cedo, né? Quando a gente vê estudante e juventude debatendo sexualidade e gênero dentro da escola, a gente tem que atentar para a importância disso, porque essas discussões também vão para a casa dele. A partir do momento que ele compreende a importância de se estar debatendo isso e se instiga a cada vez mais a levar isso da casa para dentro dos pais. E aí ele se inicia dentro da casa, né? Então, Fale mais perto. Sua voz baixou. É que baixou de repente a sua voz. E aí eu acho. Olha se o cabo está desconectado. Ajeita o cabo aí. Vê se tem. Pronto. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Oi. Pois tira ele, desconecta e tira o plug e coloca de novo. E agora? Ah, melhorou. Tá vendo? O problema era aí. Pronto. É o fone de ouvido. Vamos lá. Mas eu acho que é isso, entendeu? É isso mesmo que eu acho que é muito importante pensar. Que por mais que seja um trabalho de formiguinha e que às vezes a gente veja um resultado tão visivelmente pequeno, né?
mas que de alguma forma, quando você afeta, e quando afeta no sentido bom, né, de afetar, de conseguir chegar na pessoa e entrar com essa discussão para ela ao menos refletir, não necessariamente concordar, mas pelo menos refletir sobre, quando você vê essa pessoa tocada por isso, ela vai levar isso para frente, ela vai levar isso para outras pessoas, vai levar para o entorno dela, e aí a discussão vai se espalhando mesmo, né, como numa rede mesmo, assim. É verdade, cara. Pois é. Gente, olha só. Em 2018, não sei se vocês lembram disso, quando o MEC homologou a resolução que permitia que transexuais e travestis usassem o nome social nas escolas do Brasil, isso foi um avanço assim, enorme. Eu lembro que eu tinha alunos transexuais e eles, Ave Maria, era uma realização para eles serem chamados pelo seu nome social ali na hora da chamada, né? E também ser tratado as funcionárias da escola, porque ali estava o seu nome, né, registrado nos documentos da escola, né? Então, esses estudantes, a partir daí, eles puderam efetuar sua matrícula com o nome, né, o nome que eles tinham lá no seu cadastro social, no documento, né? E isso foi um avanço que a justiça brasileira ela proporcionou a esses jovens. Depois desses avanços, aí, o que é que vocês acham que o que precisaria mudar mais agora, nesse momento? O que é que vocês acham que precisaria mudar a partir de... Porque eu acho, acredito que o nome não é o suficiente, a gente precisa de mais coisa. O que é que vocês acham? Bom, eu acho que dentro das escolas públicas, para além de fazer nada, precisa ter também informação, né? Por exemplo, faltava até o exemplo da minha escola. O ano passado, eu era diretor de Relações Estudantis do Grêmio Estudantil Marielle Franco, e a gente fez oficial a escola que agisse no cumprimento da lei e que reconhecesse, passasse a reconhecer os nomes sociais dos alunos trans. E, tipo, a gente percebeu que os próprios alunos transexuais da escola olhavam para isso como algo de outro mundo, porque eles não tinham informação de que isso era possível. Então, é necessário, para além de uma lei funcionada, é necessário um trabalho dentro das escolas para que os estudantes tomem conhecimento de que há essa possibilidade, entendeu? E você tem alguma colocação, Pedro? Porque eu acho que, assim, como a gente já vem falando, né, a educação aí ela é o principal pilar para a transformação, assim, de muita coisa, né, do que a gente tem hoje como realidade. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em uma educação emancipadora, quando a gente pensa em uma educação, né, de fato libertária e que respeita dentro e fora da escola, né, que esteja ali disposto a formar realmente uma sociedade melhor e não apenas uma mão de obra tecnicista, enfim, todo esse rolê. Assim, quando a gente pensa em uma educação freiriana, né, como a gente poderia dizer assim, a gente percebe que no currículo, sabe, o currículo escolar ele ainda não abarca isso. O currículo escolar hoje, ele não abarca a diversidade que existe dentro da escola e muito menos a diversidade que existe fora dela. Então, isso passa por educação de gênero, educação política, e que a gente não tem hoje. A gente tem professores como você, por exemplo, que trazem essas discussões, mas que infelizmente são exceção, né? E não é porque os professores não querem debater isso, é como o Will falou, né? Não há formação nem para os alunos nem para os professores tratarem esses temas. Então a gente precisa pensar um currículo que seja mais abrangente, dada a realidade dos estudantes. E aí, através disso, através de um currículo mais inclusivo, que traga o dia a dia para dentro da sala de aula, a gente consegue aí uma baita transformação em muita coisa, assim. Agora, com relação à agenda LGBT, ela é extensa. Ela ainda é muito grande, a gente ainda tem muito o que conquistar, né? E nesse momento aí de retrocesso, a gente tem muito o que defender, coisas que a gente não deveria mais estar achando que a gente poderia perder, a gente está perdendo, né? Então, assim, no momento a gente está focando no que já conseguiu, mas assim a gente começa também a olhar para o horizonte e o que quer mais. Não ficar conformado, né, achando que já é o suficiente.
E quando a gente vê o que falta, a gente vê que falta o básico. Falta trabalho, falta vida, né? Falta direito à vida, principalmente das pessoas trans, com relação ao trabalho também. Falta respeito, né? E o respeito é o mais complicado, assim, de se conseguir, porque não é uma coisa que a gente consegue com a política pública. Talvez a gente consegue com a transformação progressiva do pensamento realmente da população e da tudo. E agora eu queria saber como é que está aí a questão da agenda do coletivo, quais são as principais pautas que vocês têm abordado para esse ano de 2020. Eu sei que está meio complicado para todo mundo trabalhar, principalmente em um movimento como esse que precisa constantemente de estar em contato com o público. Então, mas enfim, quais são essas pautas que vocês têm desenvolvido para esse ano e para os próximos os anos? O que é que vocês têm a dizer? Nosso coordenador de comunicação, a Ravi. Diga aí, coordenador de comunicação do Para Todos. Então, não. Tem muita coisa aí, né, para fazer. Tá fazendo muita, mas assim, estamos num contexto muito complicado, em que muitas das coisas que a gente tinha planejado lá no Acampa, né, que foi o nosso encontro estadual no início do ano, não pôde ser tocado. Como você falou, o movimento social ele tem que ser feito cara a cara, pé na rua, né, nas escolas, nas universidades, nos bairros, mas esse diálogo presencial no momento ele não é possível. Então a gente respeita o isolamento social, obviamente, porque a gente sabe que para militar e para lutar a gente tem que primeiro estar vivo. E aí o que acontece? Foi nesse sentido, inclusive nova, né, a primeira coordenação estadual de comunicação do nosso coletivo. Antes de mim não existia isso, né? O que a gente pensou no Acampa, né? De como é que a gente vai estar integrando, né? Mesmo sem pensar ainda nesse contexto de pandemia que a gente poderia enfrentar hoje, né? A gente pensou em uma integração de todos os municípios, né? Através das redes sociais, de luta e de disputa também de narrativa, né? Porque a direita está com força também dentro das redes sociais. E aí a gente pensou essa coordenação para estar agindo e integrando cada vez mais as pessoas, mesmo que elas não estivessem ali do lado a lado, né? E aí durante essa pandemia, a nossa atuação nesse sentido, ela tem sido extremamente necessária. E aí eu falo como quando a gente começou o que aconteceu, né? Desde que começou a pandemia, foi quando a gente começou realmente a atuar de maneira mais forte nessa questão da comunicação. A gente organizou o Movimento à Quarentena, que foi espaços de diálogo, né, live, com nossos militantes para debater temas relacionados à pandemia e também a nossa própria realidade enquanto juventude. Então a gente teve aí uma live por semana com gente do estado inteiro debatendo e fornecendo um conteúdo após essa live. Então a gente tinha discussão sobre antiproibicionismo, e no final a gente disponibilizava um zine com informações com relação à redução de danos. A gente debatia interiorização do movimento estudantil, e a gente fornecia também um material de como você pode estar usando o tempo livre da quarentena para estar mais fit, para poder estar meditando, quem sabe, né, e tentando enfrentar esse momento da melhor forma. Após isso, a gente teve aí, né, as movimentações online, né, os atos online que a gente também participou, levantando hashtag no Twitter, mas também botando nossa cara para pedir o Fora Bolsonaro, para pedir o ADNEM, né, que foi uma pauta extremamente importante e que o movimento estudantil saiu vitorioso. Inclusive, nesse momento, a gente está em votação para ver qual é a melhor data do Enem, né, que é um método que eu sinceramente não concordo. Eu acho que isso deveria ser avaliado conjuntamente por conselhos que tem a questão da educação como pauta, professores, estudantes, técnicos, mas enfim, a gente sabe que o Ministério da Educação ele não trabalha nesse sentido, né, de integração de fato. Mas o que é que a gente teve mais, né? E aí tem a cereja do bolo, que eu acho que assim é o projeto que eu mais me orgulho e que eu sinto
e que eu vejo muitos resultados assim, que é inclusive voltado para o que a gente vem debatendo hoje, que é a atuação da juventude na política, né? A gente começou mês passado o projeto Apoie Jovens, que é uma plataforma político-partidária para a gente estar aí dando visibilidade às candidaturas de juventude por todo o estado nessas eleições de 2020, onde a gente vai disputar as câmaras municipais do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro. E aí a gente está com 7 pré-candidaturas, um número bem grande assim com relação à mobilização de juventude para estar disputando mesmo o poder, levando a narrativa que a gente trouxe aqui hoje e outras realidades específicas de cada município. E aí eu gostaria inclusive de falar o nome deles, que eles inclusive devem assistir esse vídeo, né, assim que for disponibilizado. E mandar um abraço também, porque essa galera tá dando nome nessa quarentena, tá sabendo fazer fora e dentro das redes sociais, então assim, orgulho demais dessa galera. E aí em Natal, né, na capital do estado, a gente tem a nossa candidata Yara Costa, que é gestora de políticas públicas e é a atual presidenta da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte. Temos em Macau, na terra salineira, né? A gente tem o Manuelson Maia, que é o nosso amigão aí, o Manu, né, maravilhoso, que está na UMES Macau, que também atua nos grêmios e agora acabou de entrar para a universidade, tem apenas 18 anos e é um nome incrível. É um quadro maravilhoso que a gente tem dentro do nosso coletivo e que forma muita gente. Temos aí em Parelhas, né, o Nielson Nascimento, que vem também da UFRN, que vem desse contexto universitário, que faz diversas ações na sua comunidade, lá em Parelhas. Em Baraúna a gente tem o João Paulo, que é conselheiro tutelar e que milita inclusive nessa questão LGBT de maneira muito ativa e que está trazendo essa discussão para dentro do interior do estado, né? Porque se para a gente aqui na capital é difícil debater isso, você imagina no interior. E aí ele também dá muito seu nome. E temos também em Mossoró, né? A gente tem Ítalo Araújo, que também faz movimento LGBT, que também faz ação popular, né? E temos em Ana Alice, né, que está hoje disputando lá em Ceará-Mirim, do Candomblé, mulher, maravilhosa, jovem, e que está trazendo muita discussão também importantíssima da representatividade feminina na política, né, que a gente percebe ainda, né, apesar de todas as nossas tentativas de inclusão, uma subrepresentação feminina dentro da política, e ela está levantando essa bandeira com muita força. E tem um outro pré-candidato que ainda não saiu, então é surpresa, em breve a gente está soltando aí o nome dele. E, enfim, essa galera, a gente está fazendo um trabalho muito massa de integração, de formar também, de fazer formação política, de fazer formação da comunicação deles também, para poder a gente disputar aí com pé de igualdade com quem já está há muito tempo, com quem tem dinheiro e com quem tem, digamos assim, todo um celeiro político que a gente ainda não tem nem deseja ter, né? Porque não é essa a nossa maneira de fazer política, né? A gente quer realmente fazer um processo de mobilização, não só da juventude, porque a juventude em si só não vai eleger ninguém, mas de toda a sociedade, e pensar um processo de mudança política mesmo, e de ocupação desses espaços por outras pessoas que ainda não estão lá, e que pensam uma maneira de fazer política diferente. Então esses jovens estão aí disputando, né? Dando muito da sua juventude, eu diria assim, e muito de sua própria vida pessoal, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz política a gente abre mão de muita coisa, e eles estão aí dispostos a estar disputando com todos os prós e contras que isso vai trazer, né? Mas a gente está junto, a gente está se ajudando no que pode, mesmo em distância, e é isso. O que a gente tem mais aí para esse ano, né? A gente pretende fazer um outro acampa ainda esse ano para encontrar a galera novamente. No pós-pandemia aí, fazer um encontro daqueles, né? Enorme. Uau! Encontro, né? Com muito... Exatamente. A gente se reencontrar depois de tudo isso, né? Compartilhar aí tudo que a gente passou nesse período, mas também pensar o futuro. E o que é que vem no próximo ano, né? Também, o que é que a gente está disposto a lutar e a estar indo atrás.
Para além disso, tem as próprias entidades estudantis, né, que estão aí em processo de renovação política. As suas gestões, a maioria estão esgotando e estão sendo renovadas por causa da pandemia, já que não dá para fazer congresso nesse momento. Mas a gente também vai pensar aí como é que a gente vai estar se organizando nesses espaços de representação estudantil, que são também importantíssimos. É isso aí, cara. Will, se quiser complementar, Will, pode jogar aí, o que eu tiver esquecido. É isso aí. Eu acho que ele nem tá ouvindo. Mas olha Não. só. Pode falar. Olha só, Pedro. Você falou aí, sua fala foi muito oportuna, até porque nesse ano a gente está vivendo realmente um momento que é necessário que as pessoas se sintam representadas, né? Uma coisa que eu venho batalhando muito nesse sentido é a questão da formação dessa juventude, não só da juventude, mas das pessoas, principalmente das pessoas que eu tenho mais acesso, essas pessoas que estão nas periferias, né, e que estão dentro desses movimentos, aliás, incluídos dentro dessas categorias, não digo movimentos, porque nem sempre essas pessoas que se reconhecem negras estão dentro dos movimentos que militam a favor dessas pautas raciais, mas nem sempre os gays estão dentro dos movimentos LGBTQs, enfim. A gente encontra aí uma grande parcela dessas comunidades soltas, né? E, por vezes, sem representatividade, porque, infelizmente, aí eu já volto para a questão da necessidade de se educar, de se politizar, para que nós consigamos, a partir dessa posição, né, dessa postura política dentro da sociedade, a gente consiga realmente, de fato, se sentir representado, né? E a gente está vivendo um momento que é bem oportuno para isso, para que a gente se sinta representado através dessas figuras públicas que podem realmente levar a nossa identidade e lutar a favor das nossas pautas dentro das câmaras municipais. Isso é muito importante, esses nomes aí que você falou, tomara, eu torço assim de coração para que a Yara, o Mano Edson, o Nielson, o João Paulo, o Ítalo Araújo, a Annalise, eles realmente consigam ganhar visibilidade suficiente para que essas pessoas das quais elas representam, elas se sintam representadas pela voz dessa galera aí, da Yara, do Mano Edson, enfim, dos outros, de todos eles. Porque uma coisa que eu venho sempre batendo aqui em Caicó, nessa tecla, é de que as pessoas elas têm que se reconhecerem, se olharem para suas condições, e tentarem buscar uma identidade em comum com essas pessoas que representam, porque o que a gente vê nessa política de hoje é o mínimo de representatividade que nós temos nas nossas câmaras. Não sei em Natal, e a minha pergunta seria exatamente sobre esse tema, essa questão da representatividade. Eu ia perguntar o que vocês acham dessa importância da classe LGBTQI ser representada na política, e se existe essa representatividade hoje em Natal, na Câmara de Natal, e por que é importante que as pessoas elas votem realmente nesses candidatos que os representem, né? Por que vocês acham? A pergunta que existe aqui em Natal, eu sou Natal, né? Mas assim, a importância disso ela é imensa, porque ninguém melhor para saber das nossas dores do que nós mesmos, né? Então, dentro de uma dentro de qualquer espaço político, a representatividade LGBT é de suma importância, porque são essas pessoas que vão levar a nossa voz, entendeu? Podem até ser que existam pessoas heterossexuais que também façam parte da... Isso não é proibido, né? É um ponto que a gente tem que deixar aqui muito claro. Você não precisa ser gay para representar outro gay, mas você precisa Exatamente. Você não precisa ser gay para lutar por outro gay, mas você também precisa ser gay para representar outro, entendeu?
Você precisa fazer parte dessa classe para saber quais são as dores dessa classe, entende? Então, é de suma importância a presença de pessoas LGBTs dentro do espaço de poder. Assim como é de suma importância a presença de mulheres, assim como é de suma importância a presença de negros, porque são nós que sabemos quais são as nossas dores, né? É a gente que sabe onde é que dói. Então, é a gente que sabe por que exatamente temos que lutar. Exatamente. E aí, Pedro? Pedro? Eu acho que ele deu uma escapadinha. Olha só, Will, eu achei super interessante essa sua fala quando você diz: nós não precisamos ser gays para lutar a favor das pautas LGBTs, nós não precisamos de fato ser negros para lutarmos contra o racismo, nós não precisamos ser mulheres para estarmos a favor do feminismo, enfim, basta sermos humanos, né? E eu acredito que essa é a principal coisa que a gente tem que tentar ser e construir dentro de nós e dentro da nossa civilização. Esse sentimento de humanidade, né? Esses valores humanos que eles são tão importantes e que hoje em dia fazem tanta falta aí dentro desse cenário que a gente tem no Brasil. Eu queria que você... Peraí. Então, para terminar, eu queria agradecer de coração a participação do Coletivo Para Todos aqui na nossa conversa. Foi uma conversa muito bacana e que, com certeza, vai dar muito o que comentar, né, nas redes sociais, as pessoas que têm também interesse, que se reconhecem nesse discurso que vocês trazem, que trouxeram hoje. As pessoas, elas tiveram muito acréscimo com essa nossa conversa, com um bate-papo bastante proveitoso, e eu gostaria que você deixasse seu recado para concluir o nosso bate-papo de hoje, o seu recado para a juventude hoje, a juventude potiguar, norte-rio-grandense, dos interiores, de todas as escolas secundaristas. Você fala em nome dos estudantes secundaristas e depois eu vou pedir para que o Pedro fale em nome dos universitários. Que mensagem você daria para essa juventude hoje? As que militam e aquelas que estão fora da militância, mas que mensagem você tem para eles hoje? Bom, eu acho que fazendo um apanhado geral de tudo que eu falei, né? Para a juventude como um todo, o que eu espero é que a juventude passe a entender que essas lutas não são brincadeiras, não são coisas que a gente faz para passar tempo. As nossas lutas, elas salvam vidas. E eu falo isso no sentido literal da coisa, elas realmente salvam vidas. E convido todas as pessoas que se sintam representadas a vir fazer parte dessa luta também, né? Para vir lutar contra a LGBTfobia, para vir lutar contra o machismo, para vir lutar contra o racismo, porque uma vez um rapaz me falou que eu não preciso ser uma árvore para lutar pela floresta. Então eu não preciso ser para lutar pela comunidade LGBT. E isso é um fato. Você não precisa ser aquilo para lutar por aquilo, sabe? Basta você ter um pouco de humanidade, de empatia, de senso crítico, e entender que essa é uma luta, além de justa, necessária. Então, eu convido toda a juventude a se somar nessa luta, porque ela não é uma luta por um, ela é uma luta por toda a juventude. E é isso que o movimento estudantil. E aí, Pedro, que recado você manda para a galera, para a juventude do Rio Grande do Norte? Eu acho que é até uma pressão, né? Então, como eu aprendi algumas disciplinas que eu estudei lá. Faça o mesmo processo. Desplugue e coloque de novo. Que a sua voz não está aparecendo. Não está ouvindo. E agora? Tá. Então, é até uma pressãozinha, né? Fazer essa colocação, porque
como eu aprendi até na universidade, né, que a gente estuda também juventude, a gente não fala aqui, nesse momento, inclusive, para uma juventude só, né? A gente fala para juventudes, né? A gente não somos uma massa homogênea de pensamento único e de vivências únicas, né? A gente tem aí uma diversidade relacionada à classe, à sexualidade, a gênero, à raça, e a gente também tem uma diversidade com relação de pensar o mundo e de se organizar também enquanto juventude, né? Então, como mensagem final, eu deixo assim, faço um convite, né, a todo mundo que possa, que esteja assistindo esse vídeo, né, a se organizar politicamente, não exclusivamente no Coletivo para Todos. Eu acho que isso é uma escolha que você, enfim, pode concordar ou não com o que a gente constrói, da maneira como a gente faz, mas o importante é que você também possa encontrar a sua organização, o seu coletivo, a sua maneira de fazer, ou se você não concorda com o que está feito, fazer um novo, pensar uma maneira que você acredita que seja certa de estar se organizando e pensando o mundo, porque é importante a gente pensar que o amanhã ele é nosso, entendeu? O mundo que a gente está fazendo hoje é para a gente viver amanhã. Então, assim, quando você se isenta da construção desse mundo, o que vier a ser construído, por não ter a sua participação, talvez não seja um mundo que você concorde, que você não queira viver. Mas se a gente não estiver disposto a fazer parte dele, a construir ele, como é que a gente vai estar pensando o amanhã, né? Como é que a gente vai estar pensando esse mundo em que a gente, infelizmente, não fez parte, né? Então, assim, é se organizar politicamente para pensar em que mundo eu quero viver, em que mundo eu quero crescer, que eu quero me tornar adulto e que eu quero ter, talvez, né, filhos, e enfim, que eu quero viver com a minha família, com meus amigos, né? E se eu estou satisfeito com o que está posto hoje, eu acredito que a grande maioria não está. Então, assim, o que é que eu posso fazer de diferente para mudar isso, entendeu? E, para além disso, também pensar e deixar uma mensagem para a galera que já se organiza, a também, assim como a velha política, tentar se refazer, né? Tentar se reinventar sempre, tá aberto a críticas, inclusive a quem não é organizado, que eu acho que a galera que mais tem a contribuir é quem ainda não é organizado, então está aberto a receber essas pessoas, a ouvi-las e a saber também quando é a hora de mudar e de fazer diferente. Porque talvez se a gente estivesse fazendo certo, a gente tivesse mais gente organizada. Então, assim, vamos ver também qual é a nossa parcela de culpa e por que a juventude não está tão próxima e como é que a gente vai fazer para aproximá-las, né? Então, acho que basicamente é isso. Deixar também um recado a quem não é jovem mais, mas que também quer conhecer as nossas ações, que quer dar uma força e que quer contribuir. A gente está super aberto a isso também, é muito importante. E deixar também um informe, assim, a gente está, inclusive, com uma campanha de arrecadação em que a gente está recebendo qualquer valor que seja doado em uma vaquinha online para poder comprar cestas básicas e distribuir à população vulnerável aqui em Natal, em Caicó, em Macau, que ainda não foram assistidas pelo programa RN Mais Unido do governo do estado. Nós fizemos uma listagem, tem mais de 100 famílias esperando por esse retorno, por esse auxílio nesse momento complicado. São todas pessoas que precisam muito e a sua contribuição, mesmo que pequena, ela pode aí garantir a comida na mesa de uma família. Então, se puder contribuir, também se puder divulgar, a gente tem lá nas nossas páginas o material com relação a doações. E é isso. No mais, também querendo contribuir, fazer live, discutir, debater mais temas. Estamos abertos também a isso e, como eu falei, né, um dos pilares que a gente tem aí como principal mote é a questão do diálogo. Então, bora dialogar. É isso aí, cara. E eu, desde já também eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Foi muito rica, tanto para mim, para o pessoal que nos assiste. Enfim, eu agradeço muito a disponibilidade, né, e desculpa pelos contratempos que houve aí, mas tudo deu certo, enfim, tudo deu certo, e nós só temos a agradecer essa parceria bacana, né, e esse laço que nos une, de certa forma, que é a nossa ideologia, né, que nos mantém afinados uns com os outros. Eu agradeço muito a vocês, foi um prazer conhecê-los, tanto o Will quanto você, Pedro.
Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, professor, também. A gente agradece pelo espaço que você disponibilizou, né? Não é todo mundo que abre esse espaço para a juventude estar debatendo, principalmente em partidos, na própria esquerda ou na política em todo. Qualquer espaço que a gente entra para ocupar é muito difícil, e quando a gente percebe essa abertura é muito gratificante, e esse reconhecimento também. Então, muito obrigado por estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente estar dialogando, não só com a nossa galera, mas com outros que têm acesso aí a todo o debate que você traz e importante trabalho nas escolas também. Vamos tirar uma fotinho, viu, no final. Claro. Eu acredito que o Coletivo para Todos, porque aqui em Caicó tem uma galera também que atua com vocês, não é isso? Inclusive, eu tenho alunos que atuam junto com o coletivo, Everton, não sei os outros. O que eu conheço é o Everton que me apresentou a vocês. Então, Maravilha. exatamente, eu adoro ele, eu amo aquela criatura, é um fantástico ele. Então, eu acredito, porque também aqui em Caicó, nós estamos também com um projeto de construir um coletivo de cultura na cidade, né? Foi um projeto que eu já venho trabalhando há muito tempo, e eu acredito que dessa vez ele vai sair do papel, e lógico que nós teremos outras oportunidades de nos encontrarmos até aqui pessoalmente, porque eu acredito que o Para Todos tem muito a contribuir nesse nosso coletivo, porque a gente tem ideias e propósitos similares, né, semelhantes. Então, com certeza, nós teremos como nos reencontrar, nos encontrarmos, né, pessoalmente aí para o futuro, quando essa loucura toda passar. Mas fica aqui o meu abraço e a minha disponibilidade de também ajudá-los no que for preciso, tá certo, galera? Obrigado, doutor. Boa noite aí para Então, Obrigado por mais participar desse debate. Né? tá certo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, gente.